É com muito carinho, é com muito respeito que eu inicio hoje, né, mais uma reflexão acerca, né, do cotidiano, acerca do contemporâneo, acerca daquilo que vai nos fazendo como identidade, né, acerca dos estudos que vão me atravessando ao longo da psicanálise. E hoje a proposta é que a gente possa pensar à luz, né, do compêndio, né, do Freud. E eu tenho lido muito, né, o Freud, né, as pessoas que estudando, né, a teoria freudiana vão nos trazendo outras pistas para a gente entender por que as pessoas, na sua condição, agem da forma que agem. Algumas, né, com atitudes coerentes com aquilo que nós chamamos de, né, protagonismo da cidadania, protagonismo da empatia, protagonismo do amor, protagonismo do afeto. Outras, né, fazendo um percurso na contramão e entendendo que esse percurso é correto, né? Fazendo um percurso de protagonismo da arrogância, de protagonismo da petulância, de protagonismo, né, da barganha, de protagonismo, né, da chantagem. Então, quer dizer, que lugares de fala são estes, né? E como a gente pode entender esse sujeito ou esses sujeitos a partir, né, de um elemento freudiano que é a leitura do inconsciente ou o entendimento do inconsciente. Eu sou réu confesso e inicio a minha fala novamente repetindo duas verdades elementares minhas, né? Eu deixo vir à tona com a maior tranquilidade do mundo. A primeira é assumir-me incompleto. Não sei tudo, não quero saber tudo e sou eminentemente devoto, eu sou devoto de Nossa Senhora da Incompletude. Adoro ser alguém que não pronto vou ser a cada dia. Né? E também assumo minha condição, né? E eu acho que isso é fantástico, de amigo do saber. Né? Todos aqueles que, amigos do saber, né, gostam e querem aprender mais, tem aqui, né, alguém extremamente parceiro. Né? Eu entendo que, né, neste mundo, lá vem o Mariotti de novo, o professor Mariotti, a gente vive aprendendo e aprende vivendo. Não há uma outra forma. Mas, né, na minha biblioteca, né, com um arsenal enorme de livros, porque eu sou da época que a gente tem que ter o livro, o PDF ajuda, mas o livro a gente destaca, a gente anota. Eu ainda tenho ficha de leitura, gente. Eu faço as minhas fichas de leitura para poder acessar algumas teorias, né, que eu acessei num tempo com uma versão, né? E hoje eu acesso novamente com uma outra versão. Isto é o trabalho que eu faço a mim mesmo no sentido de me tornar uma pessoa melhor e uma pessoa mais pertinente. Pertinente já é forte. Imagine ainda mais pertinente para esse tempo, para esse século, para as exigências do mundo do trabalho, para as exigências desse contemporâneo que diz que o raso tomou conta dos nichos sociais, que o superficial hoje virou moda, né? Então, diante de tudo isso, eu procuro ser uma pessoa pertinente a partir das leituras e das concepções de mundo que me fazem. Mas a ideia é a gente pensar a partir daí, né? O que faz alguém, né, ter uma posição por vezes, né, inclusive assustadora quando se manifesta, porque esse sujeito, nesse lugar que ele está, ele manifesta de maneira naturalizada elementos que para nós causam estranheza, né? Por exemplo, alguém que, né, atravessando a rua, né, enxerga um mendigo no chão, né, tapado, friorento, e põe fogo no mendigo, né? E ao ser interpelado pelas autoridades policiais, diz: olha, eu pus fogo porque eu vi que era um mendigo apenas, né? Eu vi que era um mendigo e aí eu pus fogo nele. Quer dizer,
esse sujeito, de uma forma muito natural, ele desconstitui a figura humana daquela identidade, né? E ele segue afirmando isso com tranquilidade e isso nos causa um pavor horrendo, né? Ou, diferente disso, pessoas que nós conhecemos. A gente pode pensar assim, mas escuta, não cabe para uma mãe, né, colocar a condição de caráter do filho em xeque porque a condição de orientação sexual dele é outra que não a que ela gostaria que fosse. E não é opção, é orientação. É a orientação, é o que governa ele, né? Assim como a cor da pele, né? Ela é uma negra linda, né? Agora, não é porque ela é uma negra linda que eu vou fazer pejorativos, né, com essa identidade, porque eu entendo que a cor da pele, né, interfere na condição potencial dela, né? Nós podemos ir mais além, né? Nós temos aqui sim posto, e nós não podemos ser hipócritas, uma sociedade que vive de rótulos, mas não rótulos de cunho da vertente de verdade do sujeito, mas de cunho rotular, simplista, de senso comum. A pessoa é medida, muitas vezes, por aquilo que é visto, né? E aí tem um outro contexto que a gente está vivendo hoje, que é o da superficialidade, onde, né, as pessoas escrevem o que querem, às vezes coisas estapafúrdias, só o título da matéria, ou só o texto, já agressivo, violento, já começa a nos dar uma náusea, porque eu posso dizer, sim, todas as verdades que eu quiser, né, mas ou respaldado, né, por um saber que sedimenta essa verdade, né? Ou respaldado por aquilo que eu chamo de elegância de escrita, ou elegância de afirmação, elegância de manifesto. Eu penso que a sociedade democrática de direito, ela está aí, né? Para a gente trazer os elementos de verdade que nos governam de forma muito tranquila. Mas eu penso que até para isso nós temos que ter prudência. Por isso que eu tenho insistido nas minhas falas. Eu não ataco gente. Eu ataco comportamento. Eu ataco conduta, né? Que é do que eu estou falando aqui hoje. Isso se prestaria muito para uma aula de comportamento, etiqueta e comportamento, né? Organizacional, talvez, né? Mas eu penso que muito mais para a vida da gente. Por que eu estou trazendo esses elementos? Para dizer para vocês que o nosso Freud afirma nas suas teorias algo muito interessante, que nós somos governados nas práticas visíveis e nas práticas que a gente pode, né, acompanhar por um universo inconsciente que, se desorganizado, desorganiza a nossa forma de viver. Então daí vem a ideia da psicanálise, né? Entender do que é feito o inconsciente do preconceituoso, do que é feito o inconsciente do arrogante, do que é feito o inconsciente do insensato, o que é feito do inconsciente daquele sujeito que, né, carregado de maldade, trama pelas costas, né, daqueles que lhe são próximos. Né? Quer dizer, tem algo ali que precisa ser organizado e que talvez nem ele saiba. Ele é vítima do próprio inconsciente. Ele é sequestrado, né, pelo inconsciente que governa aquelas práticas equivocadas, que governa aquelas práticas extremamente inadequadas para um tempo onde a gente fala do protagonismo do humano. Do protagonismo do humano que, né, é feito por uma conjuntura de elementos de essência que não conversa com a cor da pele, que não conversa com a orientação sexual, que não conversa com a altura, que não conversa com a condição de ser magro ou ser gordo, né?
Isto vai ser manifesto, quer dizer, o corpo, esse corpo sinestésico, vai manifestar o que o inconsciente vai trazendo e interferindo na conjuntura de verdades desse sujeito. Então, eu estou dizendo isto para que vocês entendam qual é o lugar de fala de um arrogante, por exemplo, né? É um lugar de fala de um inconsciente que está lá e que a gente não sabe, né? Quais foram as matrizes de infância dele. Quais foram as referências de pai e de mãe. Isso é para justificar a conduta dele de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nada justifica a prática segregadora da maldade. Nada justifica. Mas isso nos torna menos ignorante. E quando eu digo menos ignorante, eu estou falando no sentido técnico, né? De ignorar mesmo, né? A gente passa a ignorar aquele discurso e a não dar tanta vazão, né? Para aquele sujeito, porque a gente começa a entender que há elementos subjetivos que talvez nem ele conheça, né? Que governam e colonizam ele, né? E que fazem dele um cheque sem fundo. Que fazem dele uma pessoa que caiu no descrédito, porque na verdade nós estamos lendo que há elementos subjetivantes ali que não estão bem constituídos. E aí entraria, que não vou falar aqui, da teoria do recalque, né? Ele está recalcado e será recalcado para o resto da vida se não trabalhar os elementos inconscientes que governam essas práticas conscientes, né? Ou que estão atravessando essas práticas inconscientes, né? Aí ele se torna um recalcado, né? Vem a teoria do recalque, vem a teoria, né, do sujeito petrificado, né, que é aquele que, né, se petrifica e só arremessa, não há melhoramento para ele, porque ele já é perfeito, ele só arremessa, né, para os outros as considerações que ele acredita que são importantes, porque ele é o regime de verdades absoluto. Que pobreza de espírito, né? Mas a ideia hoje, né, é realmente conversar com vocês para que a gente tente, né, ser indiferente às pessoas que protagonizam a maldade. Você quer tirar o poder de alguém maldoso? Tire-lhe a atenção. Isso é fantástico. Você quer, com perdão da expressão, aniquilar alguém maldoso? Tire a atenção dele. Não dê atenção pro ataque. O ataque perde o sentido, perde o significado, porque ele precisa de resposta, ele precisa de retorno, do eco, né? Como ele não tem o eco, ele começa a enfraquecer, né? Começa a enfraquecer e das duas uma, ou ele se acomoda ou ele surta, né? Ele vai ficando mais surtado porque não tem vazão aquilo ali, né? Eu digo isso para vocês hoje com mais tranquilidade porque eu estou atravessado por literatura e porque eu também fui me trabalhando. Mas houve uma época que o protagonismo da maldade me incomodava muito. E quando eu digo me incomodava eu queria fazer o bom combate, no sentido de pedir uma réplica. E aí eu preciso dizer para vocês, não vale a pena. Não vale a pena porque o inconsciente que governa ele não está trabalhado. Ele vai continuar insistindo naquela pseudo-verdade que coloniza aquele sujeito. Então hoje eu vou pedir para vocês o seguinte, né? À luz do compêndio do Freud, à luz de tantas leituras que a gente tem feito, né? Não deem, se vocês conhecem, vivem ou foram atravessados por uma injustiça, né? Ou por algo que não é, né, nada, né, interessante se tratando de regime de verdades, né, do seu regime de verdades, tire-lhe a atenção. No momento em que você desfocar, né, a atenção do sujeito protagonista, né, de algo maldoso, ele vai perder a força. E por que eu estou dizendo isso? Porque no final das contas, o que fica somos nós com a nossa consciência. Então não vamos gastar a nossa energia humana batendo em ferro frio, né?
deixa que ele vá se tratar se quiser. Se não quiser, a gente não vai dar vazão para elementos discriminatórios e segregadores desse sujeito. Essa é a minha dica de hoje, né? Muito bem acompanhado, né? A minha dica de hoje é, né? Não vamos dar comida para anaconda, né? Vamos deixá-la morrer de fome. De que jeito? Sendo indiferente, né? É a melhor arma que nós temos para lidar, né, com as arrogâncias existenciais que perambulam no contemporâneo. Um beijo grande e fiquem bem.